E a Embraer, uma das maiores companhias da indústria de aviação do mundo, desenvolve uma solução com inteligência artificial para aumentar a eficiência operacional voltada a dados. A ferramenta, chamada de Smart Planning, vai permitir maior gestão do estoque de peças da produção e mais agilidade em futuros ajustes na cadeia produtiva. O projeto teve a participação da Aquarela Analytics, uma empresa pioneira na aplicação de IA e análise de dados. A gente vai ter uma conversa agora ao vivo, sobre esse assunto com o CEO da Aquarela Analytics, o Marcos Santos. Tudo bem? Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Real Time. Bom dia, Natália. Obrigado, obrigado pela presença aqui no Real Time. Obrigado, CNBC. A gente que agradece a sua disponibilidade. Vamos começar, então, contando para a nossa audiência, para deixar todo mundo na mesma página, o que é esse Smart Planning, como é que ele foi desenvolvido, porque vocês certamente estão mergulhados nisso, mas muita gente pode estar sendo apresentado ao tema nesse momento. Marcos. Perfeito, Natália. Bom, o Smart Planning ele é uma plataforma de inteligência artificial que busca a economia de estoques. Assim, para o pessoal entender, construir aviões, projetar aviões, entregar aviões, tem um processo super complexo. Desde 2020, quando teve a pandemia da Covid, houve uma grande disrupção das cadeias produtivas, chamadas supply chains. Essa disrupção o quê? Mudou fornecedor, mudaram rotas e agora recentemente, com tarifas e várias outras mudanças estruturais, várias mudanças conjunturais, estamos vivendo um momento em que existe uma grande incerteza de como que você compra componentes. Então, para vocês entenderem, um avião, ele é considerado estoque até ele sair da fábrica. Então, ele é considerado estoque enquanto ele não é entregue para o comprador final, ele é considerado estoque. E aí, para vocês terem uma ideia de quanto custa um componente de avião, uma cafeteira de avião pode custar até $50 mil. Um parafuso de titânio pode chegar a $1.000. Então, imagina você ter centenas, milhares, milhões de componentes. Uma turbina de avião tem quase 1 milhão de part numbers, de componentes. Você ter isso daí parado em estoque. E aí também você corre o risco de o avião ele custa muito caro por hora, se você não entregar ele no final porque faltou um parafuso, que às vezes pode ser um parafuso muito barato. Então, o que acontece? Os compradores, o pessoal que faz a parte de supply chain, eles têm um desafio que é esse fio da navalha. Eu deixo coisas sobrando para não faltar, mas se eu deixar sobrando, eu estou imobilizando o capital e é uma indústria extremamente competitiva. Eles já tinham modelos fantásticos, criados lá pelos próprios engenheiros da Embraer, pessoal do ITA, muito competente, só que eram modelos que usavam a tecnologia tradicional, de cálculo e tudo mais, pesquisa operacional e assim por diante. O que nós fizemos para eles foi uma plataforma usando inteligência artificial moderna. Então, a gente está usando aí o estado da arte da inteligência artificial que supera a capacidade dessas abordagens tradicionais, feitas com planilha, cálculo tradicional e até algoritmos tradicionais. Então, é uma plataforma que ela consegue, de maneira inteligente, dizer quais componentes precisam ser comprados, em que tempo, em qual quantidade e onde eles devem ser armazenados para que eles estejam disponíveis no momento certo de ir para a aeronave e não ter muito tempo parado em estoque. Então, assim, sendo bastante resumido, isso que a plataforma faz. Imagina você tendo uma Embraer, que é uma empresa que produz eles venderam 30 bilhões de dólares aí em 2025. Então, o quanto que isso reflete? Para você ter uma ideia, esse problema não é um problema só da Embraer, é um problema da indústria aeroespacial, é um problema conhecido por ser um problema de 11 bilhões de dólares. Tá? Isso da indústria como um todo, todas as empresas montadoras. Isso aqui não é o Marcos falando, aí são os meios especializados que têm esse número, Natália. Ô Marcos, obrigada pela sua explicação. Então, pelo que eu entendi, assim, entre as principais aplicações estão gestão de compras de estoque, de fornecedores também. E o que a gente já pode trazer de ganho real em custo, agilidade, que já impactam a Embraer?
O ganho já começou faz muito tempo, né? Essa nossa parceria desse projeto, a gente já trabalha com eles desde 2015, mas esse Tá. projeto específico começou em 2023. O que eles têm, o ganho deles claro, assim, a gente não pode trazer números da companhia, né? Mas imagina se a indústria tem um problema de 11 bilhões, a gente faz uma regra de 3, talvez, né, uma conta, e dá para entender que foi um ganho bastante grande para a Embraer. Por quê? Eu lembro conversando com o executivo, né? Ele falou: olha, se a gente conseguir bater a tua meta, a gente vai poder falar para o mundo. Ele falou: claro que vai. E eles, né, nos permitiram, e isso. Conseguimos bater as metas, né? Uma empresa que tem uma busca, né, por eficiência, né, operacional, ela é uma busca compulsiva, e isso é muito importante, né? O Brasil, para ele se manter, né, líder nesse mercado, porque a Embraer ela é líder no setor, né, do tipo do avião que ela produz, né? Ela precisa ser muito competitiva, e essa ferramenta trouxe um nível de competitividade muito grande para eles, porque você imobilizar, né? Como eu trouxe aqui uma cafeteira custa US$ 50 mil, imagina, né? Um avião é uma coisa muito cara, e todos os componentes que formam ele, você não pode deixar isso parado. Então você consegue ter uma escala assim, muito grande em termos de valores, né? Não só valores financeiros, mas também, né? Aí tem outras coisas que são secundárias, como, por exemplo, espaço de armazenagem, equipe que tem que dar suporte a esses componentes que estão armazenados, toda a parte de manutenção desses componentes e o controle de qualidade, né? Um componente, quanto mais tempo ele fica parado, mais risco que ele tem de degradação, né? E além de que você também precisa ter sempre, né, um pipeline de entregas. Você tem, né, hoje a competitividade da indústria, ela também está em entregar rápido. Eu vendo rápido e entrego rápido. Com isso, como eu consigo antecipar principalmente riscos. Olha, esse componente aqui, esse atenuador, ele tem um risco porque ele vem lá da Malásia e ele pode atrasar. Então, a ferramenta já fala: olha, vamos comprar isso aqui com antecedência para a gente não correr esse risco. Isso aqui, ó, no final do dia, ele acaba garantindo que aquele avião ele vai ser entregue no prazo, que essa é a tradição da empresa. E você consegue também, no futuro, ser mais agressivo no sentido de eu posso conseguir entregar antes. E você entrega antes é dinheiro no caixa, e aí é PIB do país, né, Natália? É muito interessante. Tenho certeza que tem muita gente do outro lado aqui ouvindo, falando: nossa, como seria bom, né, ter uma ferramenta como essa aqui para gerenciar meu negócio, para ter um planejamento, uma gestão melhor. E eu quero agradecer Marcos Santos, CEO da Aquarela Analytics, pela participação ao vivo aqui no Real Time. Muito obrigada e ótimo carnaval para você. Obrigado, Natália. E para aqueles que quiserem, né, nos procurem aí. Quem sabe a gente pode bater um papo. Isso aqui dá para aplicar em muitas indústrias. Um ótimo carnaval para vocês aí. Obrigada, até a próxima.